Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Reflexão Diária. Eu sou o João, desde já é um prazer imenso ter vocês aqui conosco e vamos dando continuidade à série Desvendando Salmos. Hoje o salmo que nós vamos estudar é o salmo de número 5. O tema que eu coloquei é justamente sobre a proteção divina. Você que não é inscrito no nosso canal e está assistindo pela primeira vez, eu te convido a assistir o vídeo e se gostar, curta, comenta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Gente, nós vamos estar lendo o salmo, do salmo de número 5, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 6 e o versículo 11 e 12 para que a gente possa embasar justamente os aspectos que nós vamos abordar nesta reflexão, nesta meditação, que diz assim a palavra do Senhor. Davi aborrece os ímpios e abençoa, na verdade Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neilote. Diz assim, verso 1: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és o Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e o fraudulento. Versículo 11 e 12. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-lo-ás na tua benevolência como de um escudo. O tema que nós colocamos aqui para nossa abordagem, nossa reflexão nesse dia é justamente sobre a proteção divina. Cabe destacar, como é um Desvendando Salmos, e o Salmo de número 5 começa justamente assim, Salmo de Davi para o cantor mor sobre Neilote. Às vezes o pessoal pergunta, o que é Neilote? Neilote tem uma raiz da tua palavra, na verdade, da palavra de Neilote, vem de perfurador. Estudiosos dizem que é justamente um instrumento de sopro. Então Davi estava preparando uma canção, elaborando uma canção para justamente o cantor mor, que é como se fosse o chefe ali do pessoal, com ênfase nos instrumentos de sopro, tá? Mas vamos lá. Primeiro aspecto que nós que nós vamos tratar aqui, na verdade, é sobre a autoridade de Deus. A primeira coisa que Davi, ele elenca quando ele inicia o Salmo de número 5 é a autoridade que Deus tem diante da sua vida. Ele já clama ao Senhor, já falamos sobre a questão do clamor, mas algo chama a atenção. É a meditação de Davi, é a oração de Davi. Ele pede justamente para que Deus possa ouvir o clamor dele e a voz dele. É como nós sempre falamos, nós temos que procurar quem é o nosso Senhor, quem vai resolver o nosso problema. Nós vamos procurar quem? A Deus. Davi reconhecia a autoridade de Deus. Não é à toa que Davi, ele destaca no versículo 2, Rei meu e Deus meu. Agora você imagina, Davi, rei de Israel, um dos homens mais poderosos naquele momento, naquela atualidade, e ele, como rei, ele se prostrava, ele dobrava o seu joelho e reconhecia a autoridade de Deus. Isso nos ensina que nós precisamos, independente do cargo, independente das circunstâncias, das evidências, daquilo que nós temos vivido, nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus nas nossas caminhadas de vida. Nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Nós precisamos entender que por mais que nós ocupemos determinadas posições nesta vida, Deus sempre vai ser o nosso Senhor e Ele sempre vai governar nossa caminhada de vida. Nós precisamos sempre entender isso. E, caminhando para o segundo aspecto, prioridade. O versículo 3, Davi elenca, pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei.
Isso reflete muito sobre aquilo que Davi procurava no seu dia. Isso reflete muito sobre aquilo que Davi procurava na sua caminhada de vida. A prioridade dele, na verdade, sempre foi Deus. Davi sempre deixou evidente que a prioridade da caminhada de vida dele seria voltada para as coisas do Senhor. Não é à toa que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que entender que sempre que inicia a manhã, precisamos ter prioridade naquilo que nós vamos fazer para o reino. Nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. E é isso que Davi fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ou seja, o princípio da oração, a importância da oração, falamos isso anteriormente no Salmo de número 4. E pela manhã me apresentarei a ti, Senhor, ou seja, ele dedica tudo aquilo que ele vai fazer naquele dia a Deus, todos os planos, todos os projetos, as guerras que ele ia guerrear, ele apresentou perante o Senhor, porque ele sabia que Deus era, sim, a autoridade que ia o ajudar, o guiar e o proteger, principalmente, que é aquilo que nós estamos falando. E também sobre a questão da vigilância. Davi demonstrava que ele tinha atenção àquilo que Deus falava para ele justamente ficar atento ao mundo que estava ao seu redor. Então nós temos que lembrar que quando a gente prioriza o reino de Deus, nós temos sensibilidade à voz dele e nós temos que obedecê-lo em tudo que fazemos e caminhando para o terceiro aspecto, que é justamente retidão. No versículo do 4 ao 6, Davi ele fala sobre a questão que Deus tem prazer na retidão, naquilo que é certo, naquilo que é justo. E ele destaca que muitas pessoas, com ênfase nos inimigos, eles falam que os inimigos aborrecem a Deus. Por quê? Porque os inimigos são mentirosos. Eles não prezam pela verdade. Eles prezam justamente pela maldade. São homens sanguinários, são homens fraudulentos. E ele pede justiça de Deus. Ele pede que Deus haja em favor dos retos. E isso fala muito sobre o nosso caráter, que precisamos fazer para agradar o Senhor e para termos segurança em Deus. Nós precisamos ser o ser humano, que eu me refiro, íntegro, de caráter, um homem reto, com os pensamentos, com os comportamentos e com as atitudes ponderadas na Bíblia, em princípios bíblicos, para que a gente não cometa justamente erros e viva uma vida corrupta, uma vida errônea, vamos dizer assim. Davi, ele justamente fala da retidão do Senhor e ele reflete para a nossa caminhada de vida justamente o quê? Que Deus se agrada daquele homem, daquela mulher que é reto, que é íntegro, que busca ser justo, que não é sanguinário, que não é corrupto, que não é maldoso, que tenha retidão em sua boca, no seu caráter, na sua vida. E por fim, a segurança que Davi mais almejava. Um rei que tinha palácios, sentinelas, guardas, pede a segurança à pessoa certa, que é a pessoa do nosso Deus. Ele fala: alegre-se os que confiam em ti, exultem porquanto o defende. Ou seja, e no final ele fala que Deus, ele é o escudo dele. Davi guerreou muitas batalhas. Davi teve experiências que marcou dentro do campo de batalha. Davi sempre foi um homem que buscou a guerra, que buscou sempre destacar em meio à arte da guerra. E dentre muitos ensinamentos que ele teve, o principal é justamente sobre a segurança. Ele sempre destaca que Deus é o escudo dele, que Deus, ele é o porto seguro de Davi. Davi não tinha segurança em carros, Davi não tinha segurança em cavalos, Davi não tinha segurança em sentinelas que estavam postas lá enquanto ele dormia. Mas sim, Davi possuía segurança no Senhor.
Davi possuía proteção divina sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. E é esse ensinamento que nós precisamos ter em nossa caminhada de vida. Nós precisamos entender a autoridade de Deus, priorizar os nossos caminhos, colocando Deus como autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação e como primícia da nossa caminhada de vida. Temos que andar por caminhos retos para sermos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus e compreender que nossa segurança ela não está em homens, mas sim em Deus, que é o nosso escudo. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você já é inscrito, por favor, convido-lhe a curtir, comentar, compartilhar com alguém. Você foi edificado? Dá um amém aí, tá bom? E se você não é inscrito, convido-lhe a se inscrever no nosso canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, essa meditação, tá bom? Deus abençoe e um forte abraço.